Bom dia, minha gente. Um abraço a todos nesse domingo, né? Deu uma aliviada aí na chuva? Pois é, muita chuva, né, gente? 4 dias daí que a chuva é bom, né? É necessário a chuva, mas o problema é quando vem de vez. Mas vamos lá, vamos falar de futebol. E eu sei que você, torcedor do Bahia, está muito feliz e não é para menos. O Bahia se mostrou mais uma vez grande, jogando dentro da sua casa, na Fonte Nova, respeitando o seu torcedor e jogou futebol como tem que ser jogado. O Bahia hoje não se permite a jogar um futebol recuado, independente de quem seja o adversário, onde o Bahia tem que temer esse adversário. Nenhum. O Bahia tem o Flamengo aí agora próximo, e o Bahia não pode, mesmo sendo jogo lá, é claro que o respeito ao adversário tem que ter, seja ele um adversário maior, seja ele um adversário menor, mas o respeito tem que haver. Mas você tem que jogar o seu futebol, e o Bahia tem feito isso, e isso anima, isso realmente é satisfatório para o torcedor, que saiu ontem do estádio da Fonte Nova muito feliz, com muita chuva. Aliás, parabéns ao torcedor do Bahia, né? Mais uma vez, quase 40 mil torcedores acompanhando o Bahia vencer o Botafogo pelo placar mínimo, mas poderia ser um placar de 2-0, poderia ter sido um placar de 2-1, né? O Botafogo teve uma certa parte do jogo que levou perigo para a meta do Bahia, sobretudo lá no segundo tempo, no final do jogo, mas o Bahia, no momento que tem que saber sofrer, o Bahia sabe sofrer. Sofrer, que eu falo, é você saber se defender quando o adversário está mais fogoso dentro de campo, né? Está mais ajustado. Então o Bahia foi um Bahia que desde o início do jogo botou a bola no chão, procurou o melhor momento. Veja que no primeiro tempo a bola ficava tocada ali, né? Entre o David Duarte, o Mingo, Juba, voltava para o Mingo, ia para o Caio Alexandre, que buscava sempre, né, adiantar essa bola lá na ponta direita. E o Eric aparecia muito por ali, o Eric que jogou de lateral direito ontem. O Bahia não tinha o lateral porque os dois estão machucados, tanto Gilberto quanto Arias. Então era o Eric que aparecia por ali, e aí existiu triangulações. Vejam que não é necessariamente, né, tem que ser o lateral direito de ofício. O Eric, um volante, esteve por ali e nem por isso o Bahia deixou de fazer suas triangulações. Às vezes, né, com o Cauli entrando por ali, às vezes o próprio Eric, e aí o Everton Ribeiro se apresentando também para fazer essas jogadas. Agrada muito essa triangulação que o Bahia faz, sobretudo pelo lado direito, porque o lado esquerdo, a jogada, apesar de ter o Juba na lateral, o Bahia não faz muitas triangulações por ali. Por quê? Porque o Bahia tem um jogador que é mais agudo. Nós vemos nesse futebol, por exemplo, ontem no Botafogo, né? O Botafogo tem o Arthur, que jogou no Bahia. Ele não é um grande driblador, é um jogador de velocidade para pegar essa bola, né, na linha de fundo e cruzar, né, uma bola rápida. Já o Pulga, não. O Pulga é um jogador de ter a bola nos pés e arriscar o drible para o adversário. E ele faz muito bem isso pelo lado esquerdo. Ontem, na entrevista coletiva do Rogério Ceni disse que quando recebeu ele lá em Girona, né, que já nos treinamentos, que ele começou a encantar, sabe, nos treinamentos. O mesmo que falou domingo. Que partida maravilhosa domingo. Eu tenho falado assim, dificilmente você vai ver o Mingo dar o bote errado no adversário. Dificilmente o Mingo sai, né, para atacar o adversário e ele não consegue tomar a bola ou dar falta ao adversário. Muito difícil o adversário passar pelo zagueiro Mingo. E como encaixou legal ali o David Duarte, existia uma preocupação muito grande quando o Canu se machucou, depois o Gabriel Xavier, como seria o David Duarte, que aquela primeira impressão que o torcedor tinha não era das melhores sobre o David, mas ele está muito bem por baixo, por cima, nas bolas alçadas na área também, está com a confiança muito grande, está indo no ataque, cabecear a bola. Ontem, por 2 vezes, ele conseguiu cabecear. Então era um Bahia que conseguia, né, dificultar as ações do Botafogo, tanto no ataque quanto na defesa, porque por muitas vezes o Bahia chegou com qualidade lá no ataque. O Bahia continuou com aquele mesmo problema, né, da definição, da finalização, às vezes a tomada de decisão do jogador, hora para tocar, chuta, hora para chutar, toca, mas mesmo assim o Bahia teve uma chegada muito boa até ali a área do time do Botafogo, criou muitos problemas para o Botafogo,
que vamos repetir aqui, não é qualquer time, é um time muito cobrado lá no Rio de Janeiro, que é o atual campeão brasileiro, é o atual campeão da Libertadores da América. Mas vamos falar mais, né, do Bahia, dessa saída de bola, como é bacana que você vê o Juba jogar com liberdade, né? Quando a bola chega no Juba, a visão dele, o passe, dificilmente erra um passe. O Bahia é um time que joga muito compactado, muito junto, isso dificulta de errar passe. Se você for ver o scout, você vai analisar e vai ver ali que o Bahia tem um acerto de passe surpreendente, mais de 80%, né? Acima de 85% de acerto de passe. Por quê? Porque o passe é curto, o passe é passe de 5 metros, de 6 metros, não é passe de 20 metros longos. É claro que ontem, por exemplo, existiu várias vezes, né, uma virada de bola do lado esquerdo do Caio Alexandre, do próprio Juba, do Everton Ribeiro. Quando a jogada está do lado esquerdo, você faz isso para tirar o time adversário dali. E o Bahia fez muito isso, acionando principalmente o Eric lá na ponta direita, às vezes o Cauli. Aí o time que está todo marcando, né, no lado esquerdo do Bahia vai ter que correr para o lado direito, e isso abre o espaço de o time chegar na linha de fundo, de fazer um cruzamento para trás. E o Bahia fez muito bem isso ontem na partida. Fez um gol muito bonito, um gol que começa muito bem desde o setor defensivo. O Caio Alexandre dá um banho de cuia no atacante da equipe do Botafogo. Em evolução, a bola chega no Jean Lucas, que toca para o Pulga, que faz uma jogada maravilhosa. É difícil hoje em dia você ter um jogador driblador como o Pulga. Ele passa no meio de 3 jogadores da equipe do Botafogo, faz o cruzamento para dentro da área, o Cauli vem chegando. Olha o Cauli aí, né? Aqui a gente tem que ter muito equilíbrio na questão de falar, para a gente não aumentar um pouco. Cauli mais uma vez fez gol. Quanto a gente reclamava aqui que Cauli não aparecia. Ele tem os lampejos, né? E os lampejos dele, quando ele está no dia bom, os lampejos são importantíssimos, são úteis, como tem sido nos últimos jogos. Haja vista que o gol que ele faz contra a equipe do Paysandu, ele se torna o 3º maior artilheiro do Bahia em Copa do Brasil. Então, se o Cauli, né, jogar metade daquilo que ele jogou em 2023, ele vai ajudar muito o Bahia, porque é difícil essa posição no futebol brasileiro. O meio atacante, o meio que dribla em vertical, o meio que aciona o atacante, o meio que chega para fazer o gol. E foi um belíssimo gol que o Bahia fez ontem, né? Teve um segundo gol, o Bahia fez mais um gol no segundo tempo, que foi anulado, marcado impedimento lá do Juba, né? Coisa de milímetros assim. O Juba estava um pouco à frente, mas o Bahia fez o segundo gol. O Botafogo atacou muito no segundo tempo, tentando fazer o empate, deu uma pressão no Bahia. O Bahia fez algumas mudanças, alguns jogadores já cansados, então o Bahia teve que fazer algumas mudanças. E aí o Botafogo atacou. Eu acho que a Acevedo entrou muito bem, o Ademir entrou bem também, porque deu, né, amplitude ali pelo lado direito, levou o Bahia várias vezes para o ataque. Mas assim, minha gente, o bom que o torcedor fica feliz é que o Bahia venceu por 1-0, mas aquele 1-0 que o Bahia poderia ter vencido por 2-0. Não é aquele 1-0, o Bahia ganhou de 1-0, mas o Botafogo merecia vencer por 2-1. Não é. O Bahia se impõe dentro de campo hoje. O Bahia, como a gente fala, o Bahia precisa criar essa identidade de que pode ganhar aqui ou fora de casa. O Bahia hoje é um time, volto a dizer, e é importante que os jogadores sintam isso, que o Bahia hoje é blindado por um grupo fortíssimo mundial, que é o Grupo City. O Bahia tem um time bom. O Bahia não tem o elenco dos deuses, não, mas tem um elenco bom para disputa de campeonato. Ainda não para ser campeão brasileiro, mas para ficar entre os 6 ali, tranquilo. A gente não vê nada assim de maravilhoso, excepcional acima do Bahia. E vem a abertura de janela do meio do ano. Então tudo pode acontecer. O Bahia pode melhorar muito mais ainda, né? Com todos os jogadores à disposição do Rogério, menos o Canu, esse aí está fora da temporada. Mas uma vez o Bahia brilhou ontem no estádio da Fonte Nova, fez um jogo realmente superior. O interessante, o gostoso é ver um meio de campo jogando como o meio de campo do Bahia joga. O meio de campo é o coração do time. O meio de campo é o coração tanto no sentido de marcação, e o Bahia aprendeu a fazer isso, né? A recuperação, quando você perde a bola, você recuperar logo a bola, dá a falta no adversário. Porque quando você perde a bola, você está em evolução, o adversário carrega essa bola, você está com o time desarmado para marcar. Então, você procura tomar logo a bola, e o Bahia está sendo um time competitivo, o que não era antes. O Bahia criou também essa identidade de competição,
né, de brigar pela bola, de querer ganhar o jogo e saber que pode ganhar o jogo a qualquer momento. Então, parabéns aí ao time do Bahia. Alguns jogadores assim, por exemplo, Lúcio Rodrigues, meu Deus, o que é que está acontecendo com o Lúcio? Não teve uma bola no primeiro tempo, uma jogada para frente para ele e o adversário sozinho, a bola estava muito mais para ele, ele não consegue dominar a bola, não consegue, está numa fase terrível. Com isso a gente não quer dizer que é um jogador que não presta. Lembrem, quando ele chegou aqui, o Lúcio estava muito bem, estava jogando bem, fez alguns gols, ajudou o Bahia muito no ano passado, inclusive no Campeonato Brasileiro, era o artilheiro do Bahia aí esse ano, né, na temporada, mas caiu o futebol e a gente tem que analisar assim. A gente não pode estar escondendo, né, a fase muito ruim que o Lúcio Rodrigues vem passando em cima do Bahia. Então, um outro detalhe, né, para acrescentar, é que independente do sistema que o Rogério coloque, o Bahia joga bem. Vejam que ontem colocou 4 meias, a gente até esperava que o Ademir jogasse, o Bahia entrasse num 4-3-3, mas o Rogério preferiu colocar o Cauli no meio de campo, né? Apenas o Pulga com o Lúcio lá na frente, e mesmo assim o Bahia foi dominante dentro da partida, venceu, mereceu e convenceu. Isso é importante também. Então parabéns aí o Bahia. E agora vem Libertadores da América no meio de semana, e no final de semana vem o Flamengo no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Parabéns Bahia, parabéns torcedor, grande abraço a todos. Deixa o like, ajuda o canal. Se não está inscrito, se inscreve. Se já está inscrito, você pode dar o like aí para ajudar o canal da gente, tá bom? Grande abraço, ótimo domingo.